Mateus 21, 18. Vamos lá? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Você sabe que a fome é uma necessidade do corpo humano, não é isso? Nosso corpo, ele tem necessidade de se alimentar. Então, aqui a Bíblia está apontando para uma necessidade de Jesus. Irmãos, presta atenção aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você ler a Bíblia Sagrada, tenha em mente que Jesus, ele veio a esse mundo como homem, tá? É o que a Bíblia diz, viu? Ele veio como homem, ele sendo Deus. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu poder, ele deixou tudo, veio como homem. Por quê, pastora? Para passar pelas mesmas tentações e pelas mesmas necessidades que nós temos hoje. E para vencer, como homem, ele venceu. Amém? Ele venceu. Para quê? Para que eu vença e você também. Amém? Então, aqui nós estamos falando de Jesus, ele teve fome como qualquer pessoa tem. Quem tem fome aqui? Quem sente fome aqui? Sente? Sente? Uns sentem mais do que os outros, né? Uns sentem mais fome do que os outros, mas sente, é uma necessidade do corpo, tá? Mas só que nós temos outras necessidades. Tem a necessidade do corpo, tem a necessidade da alma e tem a necessidade do espírito. Vamos lá, vamos ver se você entendeu aqui, se você já sabe isso. É para você estar tirando 10 nessa lição aqui, irmão. Você está aqui conosco já tem muito tempo, né? Vamos lá. Nós somos um, fala bem alto aí, vamos lá. Nós somos um espírito. Você não é um corpo, não. Tira isso. Você não é um corpo. Porque o corpo, quando se acaba, acabou. Você é um espírito. Você é um ser eterno. Você nunca vai ter fim, irmãos. Você nunca vai se acabar, não. Você veio a esse mundo. Amém? Você é um. Então vamos revisar. Nós somos um que temos uma alma. E o que é a nossa alma? Mente, onde nós temos a nossa capacidade de compreensão, intelecto, emoções, vontades. Amém? Isso é a alma. Você é uma alma? Não. Nós somos um espírito que temos uma alma. E vamos lá, irmãos, deixa a Bíblia, não se preocupe em ler os versículos não, que eu estou pregando já. Quando uma pessoa parte desse mundo, quando ela vai para a eternidade, seja para o céu ou para o inferno, para a perdição, a Bíblia menciona que vai espírito e alma. Vai junto. Ou seja, o espírito é a pessoa, mas a alma vai junto. Ela vai ter consciência, melhor dizendo, daquilo que ela viveu. Ela vai ter consciência de onde ela está. Ah, pastor, isso aí não é bíblico, não. Irmãos, Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro, do mendigo. E o rico está lá, não porque ele era rico, pelo amor de Deus, e não é porque ele era rico, e é porque ele não era cumpridor da palavra que ele estava lá. E o mendigo também não era porque era mendigo que foi para o céu, não, viu? Porque nós estudamos quarta passada que Zaqueu, a salvação entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu, ele era o quê? Ele era rico, amém? Então, a salvação não depende da condição social. A salvação depende de uma pessoa reconhecer Jesus como seu Senhor e confessar Jesus como Senhor. Amém, irmãos? Eu estou explicando bem devagar para você absorver e aprender isso aqui. Então, Jesus, ele conta aquela parábola do rico e do mendigo lá, que quando o rico está lá no Hades, num lugar de tormento, que ele não está se aguentando, e tinha um abismo entre ele e o mendigo, não tem como passar para o outro lado, ele simplesmente gritava: Pai Abraão, fala pro mendigo aí, fala pro Lázaro. Eles se conheciam, porque eles citam o nome. Fala aí para ele molhar um pouquinho do dedo dele na água e colocar na ponta da minha língua, porque
porque o tormento aqui está demais. O que a Bíblia mostra? Que ele reconheceu onde estava, o que estava fazendo. Amém, irmãos? Então, são as coisas de Deus que Deus deixa revelado para nós termos uma consciência de como a coisa é séria. E ele ainda vai falar mais. Ele diz assim: pede para que o Lázaro volte lá onde estão os meus irmãos, onde ficaram os meus irmãos, para que eles ouçam a palavra e não venham para esse lugar onde eu vim, esse lugar de tormento. Olha a consciência lá, olha a alma lá junto. E aí ele diz: não tem como. Foi, não volta mais. Aí ele vai dizer assim: mas lá tem, que era na época provavelmente Moisés, que ele vai dizer assim: lá tem Moisés e tem os profetas, que eles ouçam os pastores, os pregadores que estão lá. Por isso, meu irmão, é momento para você ouvir a palavra. O momento de você ouvir a palavra é agora. Tem muitas pessoas por aí que estão desprezando a palavra de Deus, que é enxertada na nossa alma para trazer salvação. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus teve fome, teve uma necessidade, como eu e você temos várias necessidades.